Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, queridas jovens, sejam muito bem-vindos a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas dos jovens do quarto trimestre de 2020, os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Estudaremos a lição de número 10 para o dia 6/12/2020. João Batista, prepare o caminho do Senhor. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia encontra-se no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1, e está escrito assim: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. A síntese diz o seguinte: a presença de Deus na vida de João Batista fez a diferença para que ele cumprisse o seu ministério. A leitura bíblica base da lição de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículos 5 ao 17. Versículo 5, assim está escrito: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, com a ajuda de Deus, estudaremos um pouco mais a respeito da vida de João Batista, que foi escolhido por Deus para preparar o caminho para a vinda do Salvador do mundo. Seu nascimento foi um verdadeiro milagre,
visto que seus pais eram idosos quando receberam a notícia de que teriam um filho, e para complicar ainda mais, Isabel era estéril. Diante do milagre do anúncio do nascimento de um filho, já em idade avançada, seu pai, Zacarias, que tanto orou a Deus pedindo um filho, quando recebeu a notícia, não acreditou. Como resposta à sua incredulidade, mesmo que momentânea, ele ficou mudo até o dia do nascimento do bebê. Mas, diferente do seu pai, João Batista foi um homem cheio de fé e coragem e exerceu seu ministério com excelência para a glória do nosso Deus. No primeiro tópico da lição, conforme apresentada pelo comentarista, nós vamos ver que o nascimento de João Batista foi um nascimento sobrenatural. A história dele começa com o encontro de Zacarias, sacerdote de Deus, com o anjo Gabriel. O anjo Gabriel aparece em um momento em que Zacarias vai oferecer incenso no santuário, no seu exercício sacerdotal. O anjo começa sua mensagem dizendo ao sacerdote que ele não deveria ter medo. Por qual razão? Lucas capítulo 1, versículo 13, o anjo já vai falando: a tua oração foi ouvida. Com outras palavras, o anjo queria dizer: oh, Zacarias, não tenha medo, eu estou vindo aqui, eu estou aqui em resposta à tua oração. E tem mais: pedistes a Deus uma coisa impossível, mas ele ouviu a tua oração. E Isabel, tua mulher, a tua esposa, dará à luz um filho. O sacerdote já era um ancião e ele tinha o grande desejo de ser pai. E Deus enviou um anjo para dizer que a sua oração foi ouvida. Mas ao invés de ficar contente com a novidade, glorificando a Deus com a linda e boa notícia, Zacarias duvidou da notícia. E o preço da sua incredulidade foi o silêncio. Este silêncio aqui é a mudez. Ele ficou mudo temporariamente. E só voltou a falar depois que o menino nasceu. E colocou o nome da criança conforme o próprio anjo orientou, de João. Lucas capítulo 1, versículo 57 ao versículo 64. Quando o anjo aparece para Zacarias, o pai de João Batista, o anjo declarou que o filho de Zacarias, a criança que seria gerada no ventre de Isabel, em resposta à oração de Zacarias e à oração de Isabel, o anjo declarou com todas as letras que João seria grande diante do Senhor. O próprio Jesus revela-nos esta grandeza de João Batista, afirmando que ele era muito mais do que um profeta. Se não, vejamos comigo Lucas capítulo 7, versículo de número 26, palavras do próprio Jesus. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual
preparará diante de ti o teu caminho. Por ser escolhido de Deus, por ser escolhido por Deus, João Batista não poderia beber vinho nem bebida forte, conforme nós verificamos no capítulo 1, versículo 15 do Evangelho escrito por Lucas. Ao invés de ficar contente com aquela novidade, Zacarias duvidou da notícia e o preço da sua momentânea incredulidade foi o silêncio. Era tradição em Israel o consumo do fruto da vide, o suco da uva. Sua ingestão remonta ao caso de Noé, que depois do dilúvio plantou uma vinha e ficou bêbado após consumir o seu suco. Como a água, o mel e o leite, o vinho também fazia parte da tradição dos hebreus. Vinho também era sinal de alegria, exceto para os nazireus. Nazireus, haviam duas classes de nazireus. Havia, primeira, nazireus cujos pais prometiam consagrá-los para o serviço na casa de Deus, a exemplo de Samuel. Mas também havia um nazireu que era escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Lembremos-nos de Sansão. A mesma coisa acontece com João Batista. Ele foi escolhido, na verdade, ele foi gerado em resposta à oração de Zacarias e Isabel milagrosamente e escolhido por Deus para uma obra especial. Ele era um nazireu de Deus, para tanto, precisava abster-se do suco da uva, do vinho, de bebidas fortes e de outras coisas mais. Ele é nazireu e precisa se afastar dessas coisas para se dedicarem, se santificarem para Deus. Com isso, não deveriam, repito, beber vinho, nem comiam uvas frescas ou secas. Essas características mostram que João Batista, como profeta, estava separado por Deus e separado para Deus. Eu vou repetir. João Batista estava separado, santificado, escolhido por Deus e separado, santificado para Deus. Separado de quê? Das coisas que no seu tempo poderiam afetar seu ministério profético. Abster-se do vinho gerou para João Batista um comentário maligno por parte daqueles que não queriam ter compromisso com Deus. Porquanto veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem, tem demônio. E isso era o que falavam a respeito de João, porque ele se abstinha dessas coisas a fim de agradar a Deus. Comentários semelhantes ocorrem nos dias de hoje, no que diz respeito à vida de jovens, à vida de homens comprometidos, à vida de mulheres comprometidas com a vontade de Deus. Entretanto, tais comentários não podem nos fazer desfalecer, porque temos a certeza que fomos chamados, separados, escolhidos por Deus, para uma grande obra. Na prática, pessoas cheias do Espírito Santo
não se deixam levar por qualquer momento, não se deixam levar por qualquer coisa, seja comida, bebida ou hábitos que deturpem seu entendimento ou que amorteça a capacidade de tomar decisões de acordo com os mandamentos de Deus. Simplificando, para todos, sem exceção, que estão alistados no exército de Deus, que foram vocacionados segundo a soberana vontade de Deus, não devemos, como disse Paulo, escrevendo a Timóteo, não devemos jamais nos embaraçarmos com coisas desta vida, porque temos uma gloriosa recompensa que está preparada para todos nós. João Batista, ele também seria cheio do Espírito Santo. Palavras do anjo para seu pai Zacarias. Ora, somente uma pessoa cheia do Espírito Santo poderia fazer as obras que João fez com tanto ímpeto. Certamente, sem sombras de dúvidas, foi o Espírito Santo que revelou a João que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o Espírito de Deus que atraía as pessoas até João para serem batizadas. Foi o Espírito quem conduziu Jesus até João para ser batizado. E a sua pregação ocorreu em um lugar diferente. Sabe onde? No deserto. E olha que pregação impressionante. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esta profecia se referia a João Batista, pregando no deserto, mas cheio do Espírito Santo. Excelente coisa é quando fazemos a obra de Deus cheios do Espírito Santo do Senhor. João foi cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe, conforme nós vemos no texto base, no capítulo de número 1, versículo de número 15. Olha o que está escrito: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. João, ele estava cheio, ele já era cheio desde o ventre de sua mãe. Quando Maria foi falar com Isabel, ambas estavam grávidas. Maria sentiu o menino já se alegrando na sua barriga, no seu ventre, sentindo a presença do Espírito Santo que estava na vida de João Batista. Hoje experimentamos a plenitude do Espírito Santo. Temos o privilégio que os homens do Antigo Testamento não tiveram de desfrutar a presença do Espírito Santo de forma plena, em sua plenitude. Mas a igreja odierna, a igreja dos dias atuais, ela tem o privilégio de experimentar a plenitude do Espírito Santo, como os discípulos sentiram no século I. Privilégio este que é dado a todos os que creem no poderoso nome de Jesus Cristo, confessam os seus pecados e aceitam como Senhor e Salvador em nome de Jesus. Mas além disso, nós vamos ver o ministério de João.
ele nasceu de forma sobrenatural. A sua chamada, ela é sobrenatural. E isso apenas justifica o sobrenatural de Deus na vida de João Batista, para que ele tivesse um ministério tão exitoso, tão bem sucedido. E olha que o seu lugar preferido para pregar, o lugar para onde Deus o enviou para pregar, foi no deserto. Isso mesmo, João exerceu seu ministério no deserto da Judéia. E a sua mensagem não era uma mensagem para amaciar o ego de seu ninguém. Não era mensagem pregada para que no outro culto as multidões voltassem para lhe ouvir. Não era mensagem pregada para que ele tivesse a oportunidade de ser convidado novamente para pregar. Não, olha o teor da mensagem de João Batista. Arrependei-vos. Mateus capítulo 3, versículo de número 2. Observemos, mesmo tendo nascido numa família de sacerdotes, assim como Jeremias, João, com suas palavras, ele aqui, chamado para ser nascido numa família sacerdotal, suas palavras mostram que ele havia sido escolhido por Deus para ser um profeta. Profeta para quê? Para confrontar o pecado do povo. Detalhe, a chamada de João foi do próprio Deus, e as mensagens dele, se fosse nos dias de hoje, nós diríamos que João era um pregador arranca-toco. A verdade é que Deus tem os seus vasos, Deus tem os seus escolhidos e usa a cada um do jeito que ele quer. E João é levantado por Deus para preparar o caminho para o Senhor, o caminho do Senhor, e ele já vai começar chamando a atenção do povo para que se arrependesse dos seus pecados. Sim, João os confronta para não pecarem mais. Até mesmo os fariseus e saduceus, quando iam ver o que João estava fazendo, ele não facilitava, ele não amolecia, ele não adequava o seu sermão. O sermão de João vinha do alto. Ele pregava o que Deus queria que ele pregasse. Quando vinham fariseus e saduceus para observar o que João estava fazendo, João os confrontava dizendo que deveriam se arrepender dos seus pecados. Mas para entendermos melhor, observemos as palavras de João para os fariseus e para os saduceus. Mateus capítulo 3, versículos 7 ao 10. Olha o que João falava. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Com outras palavras, João estava dizendo: deixem de ser hipócritas, produzam frutos dignos de arrependimento. E não vos presumais dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo
que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. João está dizendo: ou vocês se arrependem e dão frutos dignos de arrependimento, bons frutos, ou vocês serão cortados, porque o machado, o juízo de Deus já está às portas. Essa poderia ser uma mensagem dura para eles, pois entendiam que por serem filhos de Abraão, não precisavam se arrepender. E João lhes diz que se arrependessem, pois Deus tinha poder de fazer com que as pedras às margens do rio Jordão, onde estavam, fossem transformadas em filhos de Deus. Deus, portanto, exigia a mudança de atitudes daqueles que tinham conhecimento da sua lei, tinham conhecimento e até mesmo a ensinavam, mas não as praticavam. Apenas impunham jugo, fardo pesado sobre as costas dos homens, fardo que eles mesmos, os fariseus e os saduceus, não carregavam. Mas detalhe, percebamos que João desenvolve o seu ministério pregando no deserto, mas mesmo assim as multidões o acompanhavam. As multidões iam para ouvir as suas duras, mas as palavras de Deus nos seus lábios. Portanto, não são sermões adequados ao público que farão que as nossas igrejas fiquem abarrotadas de pessoas. Não são sermões orientados por líderes para não confrontar o pecado de alguém que vai fazer com que a igreja cresça. Não! O que faz com que a igreja cresça, o que faz com que a igreja floresça, o que faz com que a igreja dê frutos e frutos dignos de arrependimento é quando a palavra de Deus ela é pregada sem misturas. É quando os homens assumem o compromisso de pregarem a palavra do jeito que Deus quer que ela seja pregada. No deserto, sim, mas ele é cheio do Espírito Santo e é o Espírito Santo quem atrai as vidas para ouvirem a pregação de João Batista. Neste ministério sobrenatural também impressiona-nos que João Batista não prega para ser famoso. João Batista não prega para atrair os holofotes para ele. João Batista não prega para que o seu nome seja conhecido entre os homens. Não. O desejo de João Batista é esse: importa que ele cresça e eu diminua. A ponto de certa vez alguém se aproxima de João dizendo: João, Jesus de Nazaré está fazendo mais discípulos do que você. João, ele não se deixou levar por tal comentário. Alguém pensou: João vai ficar triste porque alguém está deixando de vir para o culto onde ele está ministrando para ouvir um tal de Jesus de Nazaré. João não se deixa levar por tal comentário. Por qual razão? João
sabia qual era a sua missão e não desejava nada além daquilo que Deus tinha preparado para ele. Isso aqui é uma lição maravilhosa para nós. No ministério da pregação, e são muitos os pregadores que nós temos Brasil afora, aqui mesmo, na minha capital, na minha querida Maceió, a começar da minha congregação, e no meu bairro nós temos muitos ótimos, excelentes pregadores. Precisamos aprender com João. Não precisamos passar a perna em ninguém. Não precisamos fazer comentários maldosos de ninguém. Não precisamos denigrir a imagem de ninguém. Não precisamos querer ser melhores pregadores do que ninguém. Somos pregadores do reino. Pregamos em nome de um só Deus, em nome de um só Rei. Pregamos um único evangelho, ou pelo menos deveríamos. Logo, não somos concorrentes. Pregadores não são concorrentes, são arautos do Rei da Glória, chamados, escolhidos, habilitados, capacitados para pregarem o seu evangelho. João entende, não há concorrência. Jesus de Nazaré não é o meu concorrente. Eu apenas sou a voz que clama no deserto. Eu sei o que Deus preparou para mim. É só pensarmos, luzes existem dezenas. Percebamos, existe a luz de uma vela, existe a luz de uma lâmpada de 15 volts, existe a luz de uma lâmpada de 30 volts, existe a luz de uma lâmpada de 100 volts, existe holofotes e existe a luz do sol. Todas brilham, todas dão luz. Mas entendamos, alguém tem a luz de uma vela. É aquele pregador que Deus levantou para brilhar. Quem sabe apenas na sua congregação, quem sabe apenas no seu bairro. Conforme-se e desenvolva o seu trabalho pregando o evangelho. Mas tem aqueles que foram chamados para ir um pouco mais além. É aquela lâmpada, é a luz de 100 volts, brilha um pouco mais. Ele já prega em toda a cidade. Outros vão além dos limites da cidade e pregam em todo o estado, e alguns vão além fronteira do estado e outros além fronteira do país. O importante é sabermos que estamos envolvidos na obra de Deus, levando a luz do evangelho onde o Senhor nos enviar. Fomos chamados para brilhar e não para ofuscar o brilho de ninguém. João sabia disso, por isso ele vai compreender. Fui chamado apenas para ser a voz que clama no deserto. E é bom lembrar que João já havia batizado Jesus e já havia declarado, identificado Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, João Batista estava, como sempre, batizando nas águas do Rio Jordão. Quando ele percebe alguém diferente se aproximando, o Espírito, por certo, lhe revela e ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, apesar de ser mais velho do que Jesus, João sabia plenamente que ele estava ali
por causa de Jesus. Não era Jesus que estava por causa de João, entenda aí, crente. Não era Jesus que estava ali por causa de João, mas era João que estava ali por causa de Jesus. E com a tranquilidade de quem é grande diante de Deus, repito, com a tranquilidade de quem é grande diante de Deus, porque ser grande diante de Deus é ter humildade. Ser grande diante de Deus é reconhecer Deus na vida dos outros, não é ser arrogante. Aprendamos isto. Hoje, infelizmente, quando a gente começa a ter um pouco de notoriedade na casa de Deus ou socialmente, nós já queremos desprezar os outros. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher que é grande diante de Deus, reconhece Deus na vida do outro e é humilde. E quando eu digo humilde, não é humildade com palavras, é humildade demonstrada com atitudes. Aí João olha para aquele que está vindo para mostrar para todos que estão ao seu redor, para mostrar que ele era apenas a voz que clamava no deserto e que veio para preparar o caminho do Senhor. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, é por causa dele que eu prego, é por causa dele que eu estou aqui, é por causa dele que eu vos batizo na água, é por causa dele. Por isso é necessário que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça e eu diminua. Tal resposta de João vai contra a arrogância ou o orgulho humano, mas somente é dada por quem entende que sua atuação faz parte de um grande projeto eterno, e esse projeto eterno visa tão somente a glória de Deus. Além do mais, João vai dizer para todos, todos sem exceção. Antes mesmo de ver Jesus, João vai dizer: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Olha que interessante. É mais poderoso do que eu. Aqui nós temos uma relação comparativa. A gente aprende na língua portuguesa que há uma relação comparativa. O grau comparativo utilizado por João é de superioridade. Eu vou repetir. João vai dizer: ele é mais poderoso do que eu. E eu não sou digno de levar as suas sandálias. João faz questão de dizer: eu apenas batizo com água para arrependimento de pecados, mas ele não. Ele é tão poderoso, ele é tão glorioso, ele é tão maravilhoso que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória! O batismo com o Espírito Santo e com fogo concede-nos poder para testemunhar. Eu vou repetir, fazendo a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, versículo de número 8, que é um texto clássico para entendermos isto. Repetindo: o batismo com o Espírito Santo e com fogo concede-nos poder para testemunhar. Aí Jesus, depois de ressuscitar, aparece para seus discípulos e vai dizer: mas recebereis
poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Só que há um detalhe. A palavra testemunha no versículo 8 de Atos dos Apóstolos é mártir. É alguém que está disposto a dar a sua vida por alguém ou por uma causa. Oh glória! Jesus está dizendo: vocês vão receber poder. Vocês serão batizados com o Espírito Santo para pregarem o meu evangelho, não tendo a vossa vida por preciosa. Se necessário, vocês vão morrer por amor ao evangelho. Glória a Deus para sempre. Mas a pergunta que eu faço é: você, agraciado de Deus, agraciado por Deus, recebeu o batismo com o Espírito Santo com fogo e sabe, é uma capacitação divina para a pregação do Evangelho, para a testificação do Evangelho. Por acaso você tem cumprido esse papel? Você tem se preocupado em pregar o Evangelho? Que Deus nos conserve, que Deus nos ajude e que possamos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Por fim, chegamos ao terceiro e último tópico da lição: fiel até o fim. João Batista, que nasce de forma sobrenatural, que desenvolve o seu ministério de forma sobrenatural. Ele sabe para que foi chamado e vai cumprir o seu chamado fielmente até o fim. Mas certa feita, João, quando esteve preso, enviou 2 dos seus discípulos até Jesus para fazerem a seguinte pergunta: és tu, porventura, aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Mateus capítulo 11, versículo 3. Como poderia tal questionamento partir justamente de João, que batizou Jesus nas águas? Sim, do homem que disse às pessoas que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a resposta do Messias aos mensageiros deixa bem claro que João não estava errado quando foi usado por Deus para apontar Jesus. Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e que vedes. Que coisas são estas? Os cegos veem, isso é milagre. Os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, até os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. João capítulo 11, versículos 4 e 5. O mestre, portanto, não chamou João de incrédulo, nem o condena pela pergunta feita, apenas pede aos discípulos que digam a João o que ele estava fazendo, pois seus atos confirmavam sua missão messiânica. Além do mais, Jesus conhecia João. Jesus sabia das limitações de João. A condição humana nos produz momentos nos quais, às vezes, duvidamos da nossa chamada, ou não é verdade. Questionamos se Deus está do nosso lado ou não é verdade. Mas Jesus conhecia João. E ele diz: olha, apenas diga a João que eu faço milagres, oh glória. Ele sabia que quando João ouvisse tal testificação dos milagres que acompanhavam Jesus,
João não teria mais dúvidas de que ele era verdadeiramente o Cristo, o ungido de Deus. João, ele é simplesmente apontado como o maior dos profetas. E Jesus deixou isso bem claro, dizendo lá em Mateus capítulo 11, versículo 11, em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas ele nos dá uma mensagem tão gloriosa, irmãos. Olha o que Jesus continua falando. Porém, todavia, entretanto, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que João Batista. O maior dos profetas veio para preparar o caminho do Senhor e endireitar as veredas por onde ele passaria. Mateus capítulo 11, versículo 10. João Batista não deixou nada escrito e também não há registros de que ele tenha realizado algum milagre. Não ressuscitou os mortos, nem expulsou os demônios e, para completar, foi morto em uma prisão. De forma trágica, ele foi decapitado. Ainda assim, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi considerado, apontado como o maior dos profetas. Vale a pena cumprir o nosso ministério, fazer o que Deus nos confiou, cumprir e cuidar daquilo que Deus entregou em nossas mãos. Seja louvado o nome do Senhor para sempre. A vida de João Batista, queridos, queridas, resume-se em preparar o caminho para o Senhor Jesus. Ele pregou destemidamente. Ele desafiou os fariseus, batizou pessoas, João capítulo 1, versículos 25 a 27, e anunciou a Cristo, a Jesus, o Salvador. João capítulo 1, versículos 29 e 30. Seu testemunho permanece por séculos como aquele que foi chamado desde o ventre para anunciar a vinda do Messias. Seu exemplo desafia os cristãos da nossa época. Afinal, o que temos feito para que o caminho por onde o Eterno passará esteja pavimentado? Deus, ele poderia trabalhar sozinho, sem a ajuda de falhos humanos, mas misericordiosamente preferiu delegar a nós a tarefa de colaborar, fazendo com que a sua mensagem se torne conhecida entre os homens. Mas até que ponto temos esperado que Deus faça tudo e que bênçãos caiam dos céus sobre nós sem que façamos nada? Prepare o caminho do Senhor. Faça a sua parte. Façamos a nossa parte. O que devemos fazer é nossa responsabilidade. Trabalhar, estudar, gerir recursos fiéis para com o Senhor e para com os nossos irmãos. Descansando e acreditando o que cabe a Deus, o que compete a Deus, Ele fará para a glória do nome dEle na minha e na tua vida, em nome de Jesus. E assim, nós concluímos esta lição perguntando: até onde temos preparado o caminho por onde Deus vai agir? Ser cheios do Espírito, como foi João, não pode nos eximir de ser pessoas ou de sermos pessoas cujas atitudes pavimentem a obra de Deus.
O Eterno espera que estejamos disponíveis. Se queremos vê-lo agindo, é preciso que façamos a nossa parte. De que forma? Preparando o caminho do Senhor. Muito obrigado, queridos. Assim, nós finalizamos esta aula, já marcando o nosso próximo compromisso, lição de número 11, nosso próximo encontro, a mulher samaritana, a diferença que a água da vida faz. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.